tudo bem? Meu nome é Brunelli, sou a mãe da Pérola, há pouco tempo de nascida. Então eu vou contar para vocês um pouquinho dos itens que eu mais usei, quais os itens que eu mais gostei e quais são os itens que eu senti falta, né? E em tempos de pandemia, principalmente, que a gente quase não sai. Vamos lá. Quais foram os itens que eu mais usei logo nos primeiros dias? Inclusive, eu sugiro às mamães a levar para a maternidade almofada de amamentação. Esse início, principalmente para as mãezinhas de primeira viagem, assim como eu. Nos primeiros dias, gente, pelo menos pra mim, foi muito complicado o peito. Na maternidade ainda, ela chorava pra mamar, eu chorava aqui, porque o peito tava bem dolorido, e mesmo tentando fazer com que ela fizesse a pega correta, né, ainda assim foi um pouquinho difícil para mim. Então, a almofada de amamentação eu senti falta na maternidade e acredito que se eu tivesse levado ela, eu teria sido um pouquinho mais fácil posição, né, para poder pegar e tudo mais, para poder tá ali mais em contato. Então, o meu primeiro item foi a almofada de amamentação. Sei, pelos vídeos que eu já vi, que são muitos, a almofada de amamentação muitas mamães não usaram, mas eu, principalmente de 0 mês a 2 meses, né, eu tenho usado muito, muito, muito. É o que me dá mais conforto na hora de amamentar, mais facilidade por causa de poder apoiar o ombro. E outro item que, assim, é meio que casado com a almofada de amamentação pra mim, foi a poltrona de amamentação. Logo no início de 0 a 1 mês e meio, mais ou menos, o melhor lugar de todos para amamentar, eu me sentia mais confortável e tudo mais, era a poltrona de amamentação. Amamentava na cama, amamentava no sofá, né, em outros lugares, né, em cadeiras, etc. Só que o melhor lugar que me gerava um conforto, que parece que me abraçava ali, é a poltrona de amamentação. Então, sim, primeiro item é a almofada, segundo a poltrona, porque me dava muito conforto. Hoje eu consigo amamentar com mais facilidade no sofá, sem estar com o apoio, sem estar com a almofada. Eu consigo, é um pouco mais confortável do que era de 0 a 1, de 1 a 2 meses, né, por exemplo. Agora eu acho que tem umas 2 semanas, mais ou menos, 1 semana e meia, mais ou menos, eu consigo já amamentar ela mesmo, também porque ela tem crescido, né, tem engordado, então os nenéns que crescem maiorzinho, eu acredito que talvez use por menos tempo, talvez, né? Mas a minha bebezinha, ela nasceu bem magrinha, né? E todo recém-nascido, acredito que é bem menorzinho, né? Do que vai ficar. Então, acredito não, Então, é o que me gerou bastante conforto, esses dois itens. Eu acredito que se eu não fosse eles, eu teria tido mais dificuldades, né? O terceiro item que eu, assim, pra mim também tem sido muito essencial é o carrinho tipo Moisés. Porque o carrinho tipo Moisés, eu levo ele para tudo que é canto, eu consigo colocar ele na posição meio refluxo assim, eu consigo fazer ele ficar igual fica na maternidade, inclinado, né? Mas eu usei essa posição inclinada só nos primeiros dias em que ela veio para casa, logo depois eu deixei já reto. E agora a gente colocou, subiu, né, a posição do carrinho assim, depois eu coloco fotinho aqui para vocês do carrinho que eu uso. Então, assim, o carrinho Moisés pra mim eu levo pra qualquer canto. Então, por exemplo, eu tive a facilidade do meu marido poder ficar 50 dias em casa, né? 20 dias da maternidade, mais os 30 dias de férias. Graças a Deus, a gente conseguiu casar, então ele conseguiu ajudar bastante. Quando ele voltou a trabalhar, eu tenho que, né, tomar banho, tenho que ir no banheiro e tudo mais. E pra mim poder ficar vendo ela, né, porque nem sempre tá dormindo, né, e quando tá dormindo também pra gente poder ficar se preocupar, né, se ela começa a chorar e tudo mais. Então eu coloco ela dentro do carrinho e coloco na porta do banheiro e eu consigo visualizar melhor. Fora que eu consigo levar o carrinho lá pra fora, pra ela poder passear um pouquinho, consigo deixar aqui. Então eu moro em casa, então eu consigo, né, minha casa não é grande, mas o carrinho consegue se locomover pelos cômodos, então isso me facilita bastante. Então o carrinho pra mim com Moisés
tem sido ótimo, ela tem dormido ainda no quarto com a gente e ela tem dormido nesse carrinho Moisés que era a intenção mesmo quando eu comprei ele. Ele é aqueles que eu coloco, engato o bebê conforto nele também. Ela até utilizou no início o bebê conforto nele também, né, para poder ficar aconchegante ali, para não ficar só deitada, mas o bebê conforto ele fica até numa posição mais deitadinha, então ela não gostava tanto, né? Então, com 1 mês e meio mais ou menos, a gente comprou, quando ela tinha mais ou menos 1 mês e meio, a gente comprou aquelas cadeirinhas que vibra. Ela tá até sem pilha, confesso, mas a gente tem usado bastante ele pra deixar ela enquanto a gente faz comida, enquanto, às vezes, né, quando eu não deixo ela no carrinho porque ela tá dormindo, eu deixo ela nessa cadeirinha, né? Aquela cadeirinha que balança, depois eu coloco foto aqui pra vocês. E aí eu também deixo ela na porta do banheiro e vou tomar banho, coisas parecidas. Então, assim, ajuda bastante essa cadeirinha. Não é o meu quarto item, né? Na questão de prioridade, mas com 1 mês e meio que foi que eu comecei, se eu tivesse comprado antes, eu acho que eu teria começado a usar antes ele também. Então, eu gostei bastante, fica a dica aí. Outra coisa que eu uso muito, muito, muito é a cômoda com o trocador, né? Então, assim, eu fiquei com medo logo no início, logo quando eu vi várias reportagens, né, de trocar ou não trocar na cômoda, mas pra mim tem sido mais fácil eu trocar lá mesmo, porque todos os itens de higiene estão lá, né, e eu ainda, por estar em casa, a gente tá mais em casa, quando a gente tá em casa, a gente usa o algodão, a água, e o bacana da água é que ela não precisa estar morna, né, pelo menos eu aprendi isso no hospital, eu não tenho esquentado ela, eu achei que eu teria que esquentar, né, eu tinha a princípio pensado em pegar água morna do chuveiro para colocar nela, mas as meninas pelo menos da maternidade em que eu estava, falou que não precisa, então eu não tenho esquentado a água. Quando tá muito frio ou coisa parecida à noite ou o volume dos vulcões, né, em erupção, em que eles soltam os cocôs, né, eu pego o lenço umedecido só para tirar o excesso, mas normalmente eu uso o algodão com a água para limpar. Outra coisa que eu usei também naquela questão da limpeza que eu tenho usado é o cotonete, tanto para o coto umbilical, né, o cotonete com o álcool, mas também o cotonete para poder limpar, né, a minha é uma menininha, então para limpar as partes íntimas, né, limpar também ali a parte do bumbum que às vezes não, né, na hora do banho não tira direitinho. Então ali na minha primeira gaveta, na minha cômoda, logo na minha cômoda, fica o cotonete, o algodão, a garrafinha com água, que a gente enche para poder ficar mais fácil, né, de pegar a água, e o álcool e o trocador, que eu tenho aquele reto plano, né? O que é interessante é que ela ainda tem o mesmo, agora que ela já tá com 2 meses, ela cresceu um pouquinho mais, então eu consigo usar ainda, eu tenho colocado ela vertical. Não sei até quando que eu vou usar o trocador, até quando que fica viável usar a cômoda mesmo, porque ela ainda não tá virando sozinha, né? A gente já faz a força, mas ela não vira sozinha, então eu não sei até quando, mas até agora tem me sido muito útil, eu só tenho trocado ela lá. Quando eu saio, né, pra maternidade, coisas parecidas, maternidade, ó, pra pediatra ou pra vacinação, coisa parecida que precisa trocar ela, aí sim eu uso lenço umedecido, uso aquele trocador portátil, né, que eu tenho, já fica na minha bolsa já de levar. Outra coisinha que a gente tem usado bastante são luvas, eu não imaginei que fosse tanto, mas eu uso luva nela, né? Todos os horários, porque de acordo com a pediatra, não é só por causa de se arranhar, mas também parece que eles se sentem soltos quando estão sem a luva. Então ela ainda tem usado a luva. Vou até perguntar à pediatra até quando que ela precisa, porque ela gosta de ficar, né, devorando a mãozinha dela quando ela tá com fome, então pra ficar não pegar ali no pano, eu vou perguntar até quando que ela tem que ficar com essa luva. Então na minha primeira gaveta também ela fica esses itens para mim substituir, né? Fica a fralda, fica a pomada, fica a seringuinha do soro fisiológico, inclusive é um outro item que eu uso muito também, é o soro fisiológico, né? E a seringuinha para poder limpar as narinas dela.
fica o termômetro, o negocinho nasal e esses itens que a gente usa mais. Meia e luva também fica nessa primeira gaveta, porque é um item que toda troca ela tem usado, ela usa, então é um item master, né? Na segunda aí fica os macacões, os boras, as roupinhas dela. As fraldas RN eu usei, outra dúvida grande também, até quantas fraldas eu teria que comprar. Vai depender muito de neném para neném, né? De quanto que ele nasce, quanto ele perdeu, quanto que ele tem ganhado, para poder ver o quanto usar. A minha usou até as 4 primeiras semanas RN e depois ela começou a usar P e hoje eu já uso M nela, mas só uso M nela porque eu tenho esses M's que são a partir de 4 quilos. Então eu comecei a usar e como eu fiz o chá de fralda, então eu ganhei M, muita M, então eu tenho usado elas, mas eu acho que eu devo ter comprado uns 2, 3 pacotes P e usei antes do RN, tá? Ela ainda tá no tamanho de usar P, tá? Ela tá usando a M só porque eu tenho essas fraldas que estão pegando com menos quilos. Outra coisa, sabão líquido. Eu só uso sabão, não uso shampoo e sabão. Eu uso só o sabão líquido na cabeça, eu uso em tudo. Que eu uso esse aqui, que eu ganhei no meu chá. Ele tem um cheirinho muito gostoso, de cheirinho de neném pra mim. Então, assim, eu gosto muito. E esse daqui, olha onde ele tá. Hoje tá fazendo 2 meses e 13, mas... Tá fazendo uns 2 meses e 6, 7 dias dela. E já usou isso tudo aqui. Já usou mais de 200, quase 250 ml de sabão líquido, tá? Ela toma banho aí de 1 a 2 banhos por dia. Outra coisa que eu tenho usado bastante, que eu tenho usado em todas as trocas, é a pomada. Eu uso essa, né? Pra prevenir de assadura. Uso em toda troca dela, eu coloco. Então ela aqui, ó. Até agora foi isso daqui, ainda tem pouco. Eu tenho duas, eu tenho uma dessa e outra que fica lá no trocador. Mas eu nem achei viável trazer porque quase não uso, então assim, foi quase nada que tirou porque eu não tenho saído. E ela não faz cocô todas as vezes que eu saio nessas necessidades eventuais dela, né? Enxugador, gente, usa muito, né? Mas, assim, o que eu mais amei de todos os enxugadores que eu comprei é esse aqui, ó. Gente, ele é muito gostoso. Ele é fralda enxugador, ele é tripla camada. Olha, eu não lembro o nome dele, mas, ó, ele é muito, muito gostoso. Deixa eu ver se eu acho a etiqueta aqui. Eu tô louca pra comprar mais dele. Aqui. Então, eu tô louca pra comprar mais dele porque ele é muito, muito gostoso. Na hora ela fica bem aconchegantezinho. Os outros também são ótimos, né? Fazem a sua função, mas o que eu mais gostei foi esse. Remédio, é lógico que a sua pediatra vai indicar, né? Lógico, logo quando eu saí da maternidade me indicaram a Simedicona, né, em gotas para ela, e o paracetamol, as duas coisas que me indicaram logo quando ela saiu. Só que ela desde o primeiro dia, desde quando ela saiu da minha barriga, ela sente gases, né? E eu senti que logo no início ela me mamava de desespero. Então, assim, porque ela tava desesperada de dorzinha, né? Então a gente começou, a gente não entendia direito e aí a gente logo já deu, né, o Simedicona pra ela, foi onde ela conseguiu ficar mais tranquila. E logo depois, nos primeiros dias, me indicaram o Fuximed, que é natural e tudo mais, né? Pelo menos eu tenho sentido que alivia, tranquiliza um pouco mais. No meu neném não fez tanta, assim, não parou na hora, mas um que ajudou muito, que ela para assim, quase depois, tranquiliza bem mais ela. Normalmente era à noite que dava essas dorzinhas nela. É o Colicalme, né? Então, o Colicalme é o que mais ajudou. E quando ela tá nessas crises mais assim, é o que eu dou, né? E revezo quando ela tá mais tranquilinha, assim, tá sentindo dor, mas nem tanta dor, não tá vermelhinha, não tá chorando, né? Assim, eu dou ou o Simedicona ou o Fuximed,
pra ela, que aí já alivia, tranquiliza, né? E o paracetamol sua pediatra vai indicar direitinho, não fica preocupada. Com mais de um mês, né? Como eu falei pra vocês, ela usou antes do 1 mês e meio, ela usou muito o bebê conforto. E depois que eu adquirir essa cadeirinha, balanço, eu até guardei o bebê conforto no carro, só fica no carro agora, porque ela usa só a cadeirinha, né? Quando ela para ficar sentada. E pano de boco, ela não tem usado tanto, porque ela não gofa tanto, ela gofa muito pouco, graças a Deus, mas ela já tem começado a ficar com no cuspe, fazendo cuspe deixado na boca, assim, né? Então eu tenho usado mais para isso, mas sempre quando eu saio também tem o pano de boca. Então, pano de boca usa muito, né? Mas ela não tem usado muito, assim, tem sempre ficado à disposição. E a coxa, o que senti falta, eu tenho a coxa também, eu uso, né? Aquela coxa felpuda, gostosinha, fofinha, né? Que pode ser qualquer a que você mais gostar também, mas eu gostei muito daquela. Eu comprei só uma e eu teria comprado mais, tá? Eu teria comprado mais uma se eu soubesse agora, né? Se tivesse mais fácil de sair essas coisas assim, eu teria saído mais. Eu sei que tem como comprar, é possível comprar, né? Tudo que faltou, mas eu não comprei não. Uma tô conseguindo levar, só quanto mais agora que entrou maio, né? Começou a fazer um pouquinho mais de frio. Por mais que eu durmo com ar-condicionado, a gente não coloca tão frio assim. O que mais eu senti falta, né? Eu senti falta de uma luminária com uma luz mais baixa para a hora de dormir. Eu fiz um abajur lindo, cheio de pérolas, só que ele lá no meu quarto, ele ficou ainda bem forte, né? A luz, eu acho que eu tenho que trocar para uma luz mais baixinha para me conseguir colocar. Mas para até dormir eu consegui, né? Acordei, olhei para ela e consegui visualizar ela. Eu tenho deixado a minha cortina do meu quarto um pouquinho mais aberta para a luz da rua entrar um pouquinho no quarto e eu consegui visualizar ela, mas não é com tanta facilidade. Então a gente logo no primeiro mês, né? A gente dormiu com a televisão ligada no mudo só por causa da luz que é mais baixa, né? E olha que meu quarto tem spots, né? Só que os spots não ficavam mais claros ainda. Então eu precisava daquela luz bem baixinha, que eu conseguisse visualizar ela melhor. Hoje eu já desligo tudo e só uso a iluminação de fora mesmo. Mas eu senti muita falta dessa iluminação mais baixinha. Então um abajur, às vezes, com uma luz bem baixa. Ou essas luminárias que eles fazem de luzinhas, eu acho bem bacana e eu teria comprado também se eu soubesse aqui da necessidade, tá? Shortinhos, né? Porque não faz só frio aqui no Espírito Santo, faz bastante calor. Então os bodyzinhos com um shortinho fica muito bonitinho e fica confortável, né? Ela tem usado muito bodyzinho sem nada, sem bermudinha, sem calça, quando tá mais quente. Então eu teria comprado mais shortzinhos pra ela. E como ela não nasceu tão grande, ela nasceu pequena, ela tem usado bastante, né, as roupinhas dela, graças a Deus, ela usou bastante RN, o P nela, alguns P's ainda ficam grandes, então depende muito da forma da roupa. O que eu não comprei, mas eu vou comprar. Eu não comprei aqueles protetor de colchão, porque eu achei que ia demorar a usar, até mesmo porque ela vai pro berço dela só mês que vem ou um pouquinho mais depois. Vamos ver direitinho como vai andar, né? Eu vou ter que comprar uma bala eletrônica que eu ainda não comprei também, ainda não senti a necessidade, mas vou precisar, né? Achei até que eu ia precisar usar antes, mas o protetor de colchão, porque acontece, né, gente, da fralda vazar. Pelo menos comigo acontece. Então, para mim poder prolongar a utilidade do colchão dela, eu vou comprar protetor de colchão.
né, o impermeabilizador, e o enxugador com a toalha que eu falei com vocês que esse daqui eu vou comprar mais também porque eu amei ele, e as coxas felpudas também, fora também os babador que eu vou começar a comprar, que eu ainda não comprei porque ela não começou a usar, mas ela já gostou, né? E aí, falando agora em tempos de pandemia, ela não sai, né? Ela quase não sai, então eu preciso falar aí que é o trocador portátil, manta, essas coisas a gente usa muito pouco, tem usado muito pouco por causa disso, né? É a bolsa dela, né? Quase não usa. Quase não usa, então as roupinhas de saia ela usa em casa, ela fica linda, maravilhosa em casa mesmo. E é isso, gente. Fica aí esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E penso em fazer outros vídeos se você, né, de acordo com as necessidades, de acordo com o que eu pesquisava muito também, para poder ver se eu consigo ajudar vocês com a minha experiência, tá? Minha pouca experiência. Beijo!